Então, quando ouvimos a frase ou o termo custo-benefício em relógios, muitos acabam reduzindo isso a gastar o mínimo possível. Eu não acho que essa seja a maneira certa de enxergar isso, porque para mim valor pode ser encontrado em vários segmentos diferentes da indústria. E não se trata exatamente de qual é o preço pedido, mas relativamente falando, qual é esse preço em equilíbrio com a lei dos retornos decrescentes. Então, tendo isso como guia, o que eu quero fazer neste vídeo é analisar os segmentos de melhor valor na relojoaria. Este não é um vídeo em que vamos olhar para os relógios mais baratos que existem. Não estamos falando disso, e sim de analisar segmentos do mercado de relógios que oferecem bom equilíbrio entre custo e benefício. Diante das mudanças nos preços, tarifas e inflação atual, acredito que seja um bom momento para recapitular, pois o cenário está mudando. O fato de um relógio não estar na lista não quer dizer que não tenha ótimo custo-benefício. Eu só estou realmente tentando focar nos relógios que são excepcionais pelo seu preço e posição. Funciona quase como uma arbitragem para o comprador, em relação ao que há disponível. Então nós temos 5 diferentes categorias de valor que vamos analisar. Cada uma delas vai ter uma razão para ter sido incluída, além de alguns exemplos relevantes que representam bem essa categoria. Antes de começarmos, quero destacar nosso conteúdo mais recente, exclusivo no tedbaldassarre.com para membros, o episódio Relógios do Cinema. Estou muito animado com ele. Este é um vídeo de longa-metragem apresentado pelo nosso próprio Danny Milton, que é um especialista em tudo relacionado a relógios, mas também em filmes. Ele é muito apaixonado e já trabalhou na indústria de cinema e TV, prestando consultoria e fornecendo peças para várias produções, como Succession. Ele também ajudou na série White Lotus e em outras. Em Relógios do Cinema, Danny vai te levar em uma jornada pela história dos relógios nos filmes, década por década, e mostrar seus favoritos da franquia Ellen, Tender Seller e muitos outros. Este episódio também destaca a influência do cinema dos anos 70 nos relógios. Você verá não só os relógios exibidos nas telas, mas também os usados por diretores como Kubrick, Lucas e Cameron. Alguns dos principais filmes conhecidos serão detalhados aqui. Também vamos analisar opções menos conhecidas e depois ver marcas que vão da Casio a Cartier, Rolex e outras. Se você quiser assistir a isso, acredito que tenha cerca de 1 hora de duração mais ou menos na versão completa. Então é um bom momento para sentar e aproveitar. Se quiser conferir, o link está na descrição aqui embaixo. Basta criar um perfil gratuito em tedbaldassarre.com para assistir ao vídeo e acessar outros conteúdos, como o Bastidores do Negócio, uma masterclass completa com Eric Wynn sobre o que saber antes de comprar um relógio vintage, além de um olhar sobre os relógios da NASA e outras explorações no espaço. Esses relógios estavam nos pulsos de quem foi além da atmosfera. Para saber mais, acesse o link na descrição. Eu definitivamente recomendo Relógios do Cinema. Danny dedicou muito tempo a isso, e sei que essa é uma grande paixão dele, unindo relógios e cinema agora. Apesar de o valor nem sempre estar ligado ao menor preço ou à questão monetária, a categoria de relógios abaixo de $500 continua sendo um ótimo nicho de valor atualmente. Hoje em dia não é bem como costumava ser, considerando a situação mais extrema que aconteceu nos últimos anos com a inflação desde a Covid. Ainda assim, há ótimas opções aqui. Na faixa de $200 a $300 é que surgem mais alternativas de automáticos de entrada. Obviamente, modelos como o Casio F91W e outras lendas digitais são excepcionais em termos de custo-benefício, mas esses pareciam escolhas muito óbvias. Não queria gastar tanto tempo falando da Casio, pois isso acabaria transformando o vídeo todo só nessa marca. Já temos vídeos sobre tudo o que você precisa saber antes de comprar um Casio ou G-Shock. Os links estão abaixo. Se quiser se aprofundar, confira lá. Aqui vou só passar rapidamente pelo assunto. Vou focar principalmente nas opções mecânicas abaixo de $500 aqui. E com essas opções mecânicas, estamos olhando para relógios que começam a se distanciar dos relógios de moda convencionais e escolhas que vão além do que você encontra nas lojas de departamento locais, tornando-se favoritas dos verdadeiros entusiastas. Primeiro, no nível 1, vamos falar da Seiko, que entre as marcas desse nível oferece a seleção mais completa. A linha Seiko 5 apresenta uma variedade especialmente ampla de modelos, todos com calibres automáticos, 4R de fabricação própria, 100 metros de resistência à água, função de dia e data e cristal Hardlex na parte superior. Agora, a maioria dos preços de varejo fica geralmente bem abaixo de 500. E a coleção principal segue o formato K da amada série SKX, que continua viva através dessas peças. A popular linha KX de 40mm pode cumprir dupla função com facilidade, sendo refinada o suficiente para o escritório, mas robusta o bastante para o fim de semana, com diversas variações de mostrador e acabamento disponíveis. O próximo membro da família é o 5KX de 42,5mm. Esses apelidos não são dados pela Seiko, mas pelos colecionadores. É assim que normalmente funciona com a Seiko e o que os colecionadores fazem.
Esses são alguns dos maiores sucessos da linha atual, com o 5KX. Os detalhes da caixa, a coroa às 4 horas e o bezel o tornam o sucessor espiritual mais direto do SKX. E ele também é oferecido em uma lista cada vez maior de cores diferentes, junto com uma versão de caixa menor da série SRPK. Como quase toda a coleção Seiko 5 Sports, ele traz o movimento 4R36, fundos de caixa transparente e Seiko Lumibrit, líder de classe, garantindo ótima legibilidade em baixa luz. Se você é casual ou aventureiro, pode escolher o estilo robusto do modelo Field. Coleção com muito a oferecer, inspirada em um dos estilos mais colecionados da geração anterior, e algumas versões trazem mostrador estilo piloto. Agora, uma das linhas mais populares e na verdade no topo da linha Seiko 5 é a série SSK GMT. Isso transformou o mercado dos GMT mecânicos abaixo de $1.000. Modelos com calibre 4. R34 tem caixa de 42,5 mm, mas parecem menores no pulso, com distância de ponta a ponta inferior a 47 mm. Novas opções de cores são lançadas quase todo ano, além da praticidade de acompanhar até 3 fusos horários. O anel interno e o bezel giratório externo tornam isso muito bom de ter. Além disso, podemos analisar a posição de entrada das séries Presage e Prospex. Agora, ao citar a linha Presage, é essencial mencionar os elegantes Cocktail Time. E então, para a família Prospex, olhamos para uma das lendas de mergulho da Seiko com a série Turtle, e ambos podem ser encontrados por menos de $500 de forma bastante consistente. Como você deve ter notado antes, ao avançarmos para as próximas marcas, esta e a próxima, o Japão vai dominar essa faixa de preço, pois a maioria das marcas suíças abandonou esse segmento de opções mecânicas nos últimos anos. Agora seguimos com a Orient. Essa marca ganhou popularidade na última década nos círculos de relógios online, e pertence à Seiko Epson Corporation. Então existe uma certa ligação, mas no final das contas elas são administradas com total independência uma da outra. A linha de modelos mais reverenciada pelos entusiastas e associada à Orient tem que ser o poderoso Orient Bambino. Série de elegantes relógios automáticos de vestir, disponível em vários estilos de mostrador. E a força motriz por trás da popularidade deles, além do visual agradavelmente atraente, é o uso de movimentos manufaturados internamente. Premissa que se aplica a outras séries da família, incluindo modelos de mergulho, como Mako e Kano. A Citizen, marca japonesa, destaca-se pelo ótimo custo-benefício, tecnologia EcoDrive solar e construção durável. Isso é ainda mais claro no favorito dos colecionadores, o ProMaster Dive de 44 mm. Possui movimento EcoDrive e 168, 6 meses de energia, resistência à água de 200 metros, aro giratório para medir tempo, construção em conformidade com a norma ISO e mostrador bastante legível. Outra área em que a Citizen se destaca é nas opções de pulseira integrada, com modelos como o Tsuyosa, um favorito dos fãs, que busca rivalizar com o PRX por um preço ainda mais acessível. E também os Zenshin 3 ponteiros, que substituem o calibre mecânico do Tsuyosa por movimento EcoDrive. Caixa de titânio e mostrador bem feito, com textura interessante. Micromarcas sempre foram valiosas para colecionadores experientes que buscam algo fora do convencional. Apesar dos recentes aumentos, ainda há opções inteligentes abaixo de $100 para esse nível. Alguns pontos de esclarecimento que eu gostaria de trazer sobre as micromarcas é que o conceito de valor para elas vai muito além de $500. Como elas geralmente buscam aproveitar o fato de terem menos custos operacionais do que as grandes marcas, e podem ser mais agressivas nos preços em comparação. Agora, em segundo lugar, não posso mencionar todas as micromarcas aqui, então em vez disso, eu só recomendo que você confira nosso artigo sobre micromarcas. Nós o atualizamos o tempo todo. Agora já temos mais de 75 marcas listadas nesse artigo. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Agora, empresas que vou mencionar rapidamente são como a Nodus. Você tem Brill, Laurier, Scuffa, Stanglass, Unimatic, Kuoi e outras, todas oferecendo ótimos relógios pelo preço. O acesso aos calibres será o principal fator do que estará disponível. Marcas como Seiko e Citizen, com a Miyota, vendem calibres para terceiros. Não é coincidência que esses motores geralmente permitam às marcas competir nesse segmento. Essa faixa de preço tem menos variedade que a anterior, mas ainda oferece grande valor, vai de $100 a $1.300, apresentando a primeira aparição de alguns nomes suíços, com os quais você vai se familiarizar. Nesta faixa veremos maior acabamento e refinamento, com caixas mais definidas e transições mais marcantes entre superfícies escovadas e polidas. Você verá com mais frequência materiais alternativos, como titânio, bronze e exemplos de acabamentos protetores. O nível dos movimentos também sobe aqui, com alguns apresentando maior precisão. Você tem frequências mais altas, maior resistência magnética e reservas de energia estendidas. Por fim, esse nível é uma porta de entrada para a relojoaria suíça e alemã, unindo tradição, qualidade e prestígio, oferecendo valor convincente.
Um peso pesado histórico e comercial nesse nível é a Tissot, principalmente com sua linha de sucesso PRX. O motivo principal para sua inclusão é duplo: você domina a tendência integrada, ainda em alta nessa faixa de preço. Seu alto nível de acabamento, sobretudo na pulseira, é um dos grandes atrativos da linha. O PRX tem se destacado desde seu lançamento em 2021. E quando um produto conquista a imaginação do público, da forma como esse conquistou, você vai ver algumas continuações. Nesta linha priorizaremos as opções PowerMatic 80, com materiais como carbono, titânio, aço damasco e os tradicionais em aço inoxidável. Outras coleções importantes são a série Gentleman, que traz um relógio tradicional para o dia a dia, com versão aprimorada do movimento PowerMatic 80 e mola de silício, além das séries Heritage 1938 e Ballade, certificadas pelo COSC. Hamilton é uma marca suíça com fortes raízes americanas e valor reconhecido por colecionadores. Modelos regulares da marca raramente passam de $1.500, com o ideal entre $500 e $1.200. E a linha Cakefield é o predador de topo do catálogo da Hamilton, sendo enorme aqui nos Estados Unidos, com dezenas de variantes. Isso inclui o icônico modelo mecânico de 38mm, com seu mostrador ultra legível, estilo militar e movimento de corda manual com reserva de marcha de 80 horas. A série Field também inclui o popular automático de 38mm, para quem busca um relógio versátil para o dia a dia, com resistência à água de 100 metros. O destaque, porém, é a série Muff, relógio de campo sofisticado associado ao filme Interestelar de Christopher Nolan. Agora em dois tamanhos de caixa e opção de pulseira de aço, a versão de 38mm do líder de vendas também vem com mostrador branco. Assim como a linha Cakefield, a Cake Aviation também traz destaques. O Pilot Day-Date Alto e os modelos Pilot Pioneer têm visual clássico de aviação, 100 metros de resistência à água e reserva de marcha de 80 horas. Então a Seiko também traz muito valor para essa faixa de preço, especialmente com alguns modelos da linha Prospex e Presage. Mas um se destaca pelo estilo único, recursos desejados e por conquistar o coração dos entusiastas. O alpiniste popular na linha Prospex se destaca por ter aro interno de bússola controlado pela coroa às 4 horas. Talvez você não use, mas é interessante saber que existe. Resistência à água de 200 metros, cristal de safira e movimento 6R, feito pela própria marca. Provavelmente a combinação verde e dourado do alpiniste padrão é a que mais desperta emoções, positivas ou negativas. Hoje há várias opções de cores e até uma versão GMT popular. No fim de 2025, a Seiko atualizou o alpiniste de surpresa, lançando 3 novas versões com mudanças sutis no visual e tamanho. Além de apresentar um novo movimento e acabamento de caixa resistente, é aqui que a Seiko Lux geralmente aparece. Há muito para explorar aqui. Você tem o SPB 453, o SPB 317 e o 143, com seus diferentes modelos de mergulho também incluídos, que é a série Seiko Sumo. E você também tem alguns modelos Presage. Algumas pulseiras de elos finos muito bonitas custam menos de $1.000 e tem mostrador de alto efeito granulado. Certina é uma marca suíça do grupo Swatch. Ainda é uma escolha mais para conhecedores nos Estados Unidos em comparação às suas irmãs corporativas mais famosas. Mas eles representam um verdadeiro ponto de valor com seus relógios Sea Turtle Dive na linha DS Action. Projetados para resistência máxima à água e choques, com construção dupla, seus modelos de mergulho seguem a ISO 6425 e oferecem 300 metros de resistência à água. E outros destaques incluem o movimento PowerMatic, cristais de safira e uma variedade de tamanhos de caixa, incluindo modelos de 38, 40,5 e 43mm. E todos eles ficam em torno da faixa de $1.000, se não for até menos. Você também tem uma seleção de insertos de bezel em cerâmica, variantes totalmente em titânio e os modelos True GMT de 41mm, que são os mais vendidos. Com ponteiros de hora ajustáveis, 200 metros de resistência à água e bezéis bicolores de safira, como os da Rolex. Agora vamos analisar a faixa de preço de $1.800 a $3.500 para este próximo nível. Pode parecer que é apenas uma faixa aleatória que tiramos do chapéu, mas no ponto de entrada é aí que você começa a entrar. Gosto muito de alguns relojoeiros alemães, principalmente de Glashütte. E então no topo dessa faixa você vai encontrar alguns desses grandes nomes da indústria, como Tudor e Longines. Você vai perceber uma evolução nas caixas e nos mostradores aqui, mas também nos próprios calibres, com níveis mais altos de fabricação interna de certas marcas. O valor apresentado aqui é onde você vai encontrar verdadeiros protagonistas entre as marcas mais cultuadas pelos entusiastas. Não há necessidade de hype, e é nesse momento que você começa a ver a diferença entre especificações prontas e ideias mais proprietárias. A Nomos Glashütte da Alemanha exemplifica o valor desse nível, e é um dos principais motivos do preço inicial de $1.800.
A filosofia da Nomos faz com que cerca de 95% do valor de seus relógios seja produzido em Glashütte, o dobro do padrão local, que exige 50% para usar o nome Glashütte nos relógios. Nessa faixa de preço não há opções melhores que os modelos deles, com calibres alfa manual, lançados em 2005, e os primeiros de vários calibres da marca. O alfa traz detalhes refinados, como estrias de Glashütte, superfícies banhadas a ródio, perlage e acabamento sunburst, feito à mão na roda de catraca e coroa, por um artesão em Schlottwitz. Os 4 designs originais lançados nos anos 90 usam esse calibre. Isso inclui o mostrador impresso tangente, com sua tipografia modernista, e os românticos algarismos romanos do mostrador Ludwig. Temos o Orion com formato arredondado e marcações lineares, e por fim a caixa quadrada Tetra. Se procuram um modelo esportivo, o Clube e o Clube Campus são a porta de entrada da marca, com estilo descontraído e resistência à água de 100 metros. Outro nome muito respeitado, com sede na capital relojoeira da Alemanha, Glashütte, é a empresa familiar Mühle Glashütte, que tem raízes que remontam ao século XIX. Foram fornecedores de medidores para veículos e produziram cronômetros marítimos e instrumentos de cockpit. Hoje são reconhecidos por relógios ferramenta robustos, confiáveis e com preços competitivos. O mais notável é o SAR Rescue Timer à prova de tudo, disponível com mostrador preto, azul ou totalmente luminescente, criado originalmente para o serviço alemão de busca e resgate marítimo. Ele oferece impressionantes 1000 metros de resistência à água na caixa, com asas protegidas, cristal de safira de 4 mm e um bezel de borracha. Começa em cerca de $2.700, variando conforme a pulseira. A marca também oferece modelos de aparência convencional, como o Panova, uma opção versátil. O 29er traz uma caixa angular, enquanto os Terrasport Flieger têm um visual clássico de relógio-ferramenta, com 100 metros de resistência à água. A Longines tem um dos catálogos mais extensos da relojoaria suíça, com um foco crescente em peças voltadas para colecionadores nos últimos anos, entre suas opções mais voltadas para o grande público. Colecionadores experientes reconhecem seu valor devido à herança genuína, calibres exclusivos e alto nível de acabamento, dentro dessa faixa de preço abaixo de $3.500. Os destaques incluem a elegante linha Conquest de relógios para o dia a dia, nos tamanhos de 38 e 41 mm, além dos Hydro Conquest para mergulho de 300 metros, disponíveis em 3 tamanhos de caixa. Esses modelos são a porta de entrada para a marca em opções mecânicas. E nessa faixa de preço destaca-se o sucesso da Longines, a coleção Spirit, começando pelas versões de 3 ponteiros. Relógios ideais para o dia a dia, mostrador de piloto refinado, 100 metros de resistência à água e calibre COSC, com balanço de silício avançado, mola no topo da linha. Eu diria que este é o relógio com a posição mais luxuosa de toda essa linha, e especialmente da Longines, o Spirit Zulu Time. Por menos de $1.500, nos modelos de 39 e 42 mm, em aço com pulseira de couro, ele traz um autêntico movimento GMT suíço de flyer, líder na categoria nesse preço. Se você prefere um estilo formal, confira a coleção Heritage, com destaque para o elegante Flagship Heritage de 38,5 mm, que traz visual clássico no mostrador e medalhão esmaltado em ouro no fundo. Ou o icônico Sector Dial com design retrô e pequenos segundos, peça de mostrador prateado que possuo e amo até hoje. E por fim, você tem a Master Collection, que se inspira em elementos tradicionais de estilo em sua ampla variedade de tamanhos e configurações de mostrador, com a versão de 38,5 mm apresentando numerais Breguet gravados como um destaque especial. E uma última coisa que eu ainda não mencionei sobre a Longines é que sim, eles recebem peças da ETA, mas estão montando esses movimentos internamente em Saint-Imier, esses calibres proprietários que são exclusivos da Longines. Nesses casos, os custos de manutenção e revisão dos movimentos, em comparação com concorrentes mais caros, estão bem posicionados pelos aspectos proprietários oferecidos. Agora você pode estar pensando que a Tudor não vai ser incluída nesse nível, e está em uma faixa de preço mais alta, mas há alguns exemplos que ficam abaixo de $1.500. O Tudor 1926 oferece uma vibe elegante de relógio social em uma variedade de tamanhos e cores, com o benefício adicional de 100 metros de resistência à água, coroa rosqueada, um calibre selita por dentro e cristal de safira. Além disso, a coleção incluirá a complicação Moonphase com a série Luna, trazendo ainda mais elegância ao conjunto, e ainda mantém as características robustas que mencionei, como a resistência à água, como já disse antes, elevando o padrão até o icônico Ranger, que marca o ponto de entrada dos movimentos manufaturados pela Tudor. Com sua robustez de relógio de campo, 2 mostradores e 100 metros de resistência à água. A pulseira de 6 mm custa um pouco menos de $3.500. A Oris da Suíça é reconhecida como uma das marcas mais voltadas para entusiastas, com designs originais e especificações elevadas que aumentam seu valor.
A série Big Crown, e especialmente o Pointer Date, é um dos modelos emblemáticos, tendo sido produzida pela primeira vez em 1938 e se tornando um sucesso entre os pilotos por sua ótima legibilidade. Com grandes numerais arábicos, ponteiro de data com ponta vermelha em crescente e coroa superdimensionada de fácil manuseio. O ProPilot Date de 41mm traz uma abordagem moderna ao relógio de piloto, combinando usabilidade, utilidade e novos elementos de design que garantem ótima legibilidade. O bezel em formato de turbina é exclusivo, com detalhes iguais na coroa e no fundo da caixa. A nova caixa melhora o encaixe do relógio, enquanto o ProPilot Date oferece 100 metros de resistência à água, movimento confiável baseado no Celita e o Ubercool Lift, fecho de cinto de segurança disponível em pulseira e bracelete, ambos bem abaixo do nosso preço-alvo. Além do Big Crown, os Oris Divers Date e a série Aki são os maiores sucessos da marca, referências em mergulho na faixa abaixo de $1000. A marca alemã SIM é a preferida de quem valoriza a construção resistente e acredita que relógios ferramenta ainda existem em 2026. As raízes deles estão na aviação, influenciando muitos designs até hoje, com várias especificações. Os relógios Pack Dive também fazem parte desse segmento. O que os diferencia são as tecnologias usadas em muitos de seus relógios, com alta resistência à água, resistência a baixa pressão para relógios de aviação e materiais como aço de submarino com caixas tegimentadas, a maior dureza e resistência à corrosão. O Aviation Style 556 tem mostrador de fácil leitura inspirado nos relógios de cockpit da Zenith, é superdimensionado, possui 200 metros de resistência à água, resistência a baixa pressão, calibre Celita SW200, de grau superior e safira no mostrador e fundo da caixa. O popular 104 mantém as mesmas especificações, adicionando apenas um bezel de contagem regressiva de piloto, assim como outras cores ousadas como o verde e o azul tradicional. Dois dos relógios de mergulho mais respeitados da SIM são o U50 e o U1. Fabricados com aço de submarino ultra resistente, possuem alta resistência à água salgada, corrosão e magnetismo, além da robustez. Se ainda não for o bastante, escolha as versões U50 Hydro, que aumentam em 10 vezes a resistência à água. Isso ocorre pelo movimento de quartzo interno e pela caixa com óleo, que de certos ângulos lembram a tela de smartwatch vista de lado, melhorando também a visibilidade subaquática. Agora no nível 4, estamos firmemente na categoria de luxo. Estamos olhando para alguns dos nomes mais convencionais da Suíça, Japão e Alemanha. E essa é uma faixa que vai de $4.500 a $6.500. Aqui vamos destacar o valor diante dos concorrentes, cujos preços subiram nos últimos anos. Além do prestígio das marcas, há um refinamento maior no acabamento da caixa e pulseira, equiparando-os a opções mais caras. Outro destaque são os calibres de movimento internos ou exclusivos, com mais exemplos de reservas de marcha longas, maior precisão e muitos com certificação de cronômetro. Embora muitas marcas de luxo tenham elevado muito os preços, essas opções provam que ainda há valor nesse segmento sem concessões. Isso mostra o nível de valor oferecido pela Tudor, já que esse fabricante aparece pela segunda vez nesta lista. Primeiro temos a coleção Black Bay. Você tem as opções de 41mm, 39mm com 58, e ambos os extremos também estão cobertos, com as caixas de 43 e 37mm das séries 54 e 68. Agora, há várias complicações disponíveis, como o Black Bay com calibre B01, além das opções Chrono e GMT. O Tudor Black Bay provavelmente é o melhor exemplo da capacidade da Tudor e representa a imagem da marca nos últimos 15 anos. Esses modelos de 41mm ganharam caixas redesenhadas, agora mais finas, com altura mais de 1mm menor que a geração anterior. Contribuindo para essas dimensões reduzidas está o calibre manufaturado MT5602U COSC, com 70 horas de reserva de marcha, e o relógio ainda conta com a certificação METAS. A cereja do bolo é a opção de uma pulseira de 5 elos com ajuste fino T-Fit, uma das melhores pulseiras que você vai encontrar em qualquer relógio de mergulho, ponto final. Entre os relógios de mergulho, além do Black Bay, destaca-se o Pelagos, modelo profissional da Tudor. Com construção em titânio e 500 metros de resistência à água, esse é o relógio ferramenta sem desculpas de toda a linha Tudor. Com seu material leve e durável, válvula automática de escape de hélio, inserto de bezel em cerâmica fosca, excelente lume e um movimento certificado pelo COSC por dentro. Uma das melhores pulseiras do catálogo, a versão Pelagos tem fecho exclusivo com extensão de mergulho autoajustável para maior conforto. O Pelagos está disponível em preto, em um azul que remete fortemente à Marine Nationale, e na variante preta LHD, com seu lume vintage e coroa às 9 horas. Indo para o Japão, chegamos naturalmente a Grand Seiko, e a dois modelos com ótimo custo-benefício que merecem destaque aqui.
Primeiro está o SBGM 221, e podemos falar sobre a série SBGM, porque houve algumas adições a essa parte do catálogo no último ano, mas vamos focar ali porque esse é um dos mais vendidos da marca. Agora ele combina bem com a complicação GMT, trazendo linhas de caixa nítidas e um visual mais elegante de relógio social. Mas há uma surpresa nesse lindo mostrador marfim, um ponteiro GMT azul. Entre os índices aplicados e precisamente cortados, com um conjunto de ponteiros em estilo Dolphine modificado e afiado como navalha, está uma vitrine mecânica do calibre 9S66, que é preciso de mais 5 segundos por dia a menos 3 segundos por dia. Ele também permite ajustar só o ponteiro das horas, facilitando ao viajar sem parar o balanço. Seria um ótimo candidato para a coleção de relógio único se tivesse mais de 30 metros de resistência à água, mas serve bem para escritório e fim de semana. Ainda na mesma faixa de preço, abaixo de $5.500, está a famosa tecnologia de movimento Spring Drive da Grand Seiko, com o gelado e elegante SBGA 065, um modelo discreto. Desde que foi lançado em 2022, ele oferece um mostrador com uma linda textura de geada que evoca a paisagem de inverno da região de Hsinchu. Embora seja um pouco mais discreto em comparação com a coleção Four Seasons e outros modelos favoritos dos fãs, como o Snowflake SBGA 211. A tecnologia Spring Drive é uma conquista notável, com precisão de 15 segundos por mês, graças ao calibre 9R065, e o movimento suave do ponteiro dos segundos permanece viciante. O acabamento é destaque na Grand Seiko, perceptível pelo polimento Zaratsu na caixa e pela precisão dos ponteiros e índices. Embora a maior parte do valor da Longines esteja na categoria anterior, há uma exceção que merece ser mencionada aqui, que é o Spirit Zulu Time Titanium, que pode não apenas ser o melhor relógio GMT da Longines, mas também pode ser o relógio esportivo de luxo GMT mais bem posicionado. Ponto final, provavelmente junto com o Tudor Black Base 58 GMT. Já mencionamos o valor diferenciado que ele oferece. A versão toda em titânio também é única na sua faixa de preço, abaixo de $5.000. Com seu calibre Flyer GMT certificado pelo COSC, a Longines novamente apresenta uma excelente opção em valor frente a alternativas mais caras. Até o ano passado eu não teria colocado essa marca nesta lista. Com o lançamento de seu calibre proprietário de 3 ponteiros, o B31, a Breitling com o Top Time merece destaque aqui. A caixa de 38mm é uma grande mudança em relação ao que muitos associam com a empresa, com uma altura de caixa fina e uma distância de asa a asa compacta de 46mm. O modelo oferece ajuste rápido da pulseira, microajuste e 3 mostradores inspirados no passado esportivo do Top Time. Agora, além de receber um relógio com diâmetro de 38mm, que é uma grande novidade para a Breitling, a outra grande novidade é o desenvolvimento do Breitling exclusivo, calibre B31, um movimento de 4 Hz, certificado pelo COSC, que possui balanço livre e uma reserva de marcha de 78 horas. O B31 já foi visto na nova Super Ocean Heritage, então é natural que apareça em outros modelos futuramente. O que torna o Top Time distinto em sua posição, porém é que ele fica abaixo de $6.000. E, para nossa última parada neste nível, também serve como uma revisita a uma marca já discutida anteriormente. Temos a Nomos Glashütte. Agora desta vez vamos olhar para um dos lançamentos mais quentes de 2025 no Watches and Wonders, o Club Sport Pneumatic World Timer. Então a Nomos é uma marca com 3 níveis de produtos distintos. Você tem as peças de entrada com movimento alfa manual, a série Deoduaro, com Escape Swing System próprio, e modelos de alta relojoaria como o Lambda, com acabamento manual refinado. O sucesso do World Timer destaca-se no nível intermediário, com anel de cidades rotativo, mostrador de 24 horas às 3 horas e botão de avanço para ajuste fácil. Ele também é notavelmente mais fino para um relógio com complicação de hora mundial, sendo 1 mm mais fino que o Zurich World Timer. Com o fundo transparente, tem menos de 10 mm de espessura e garante 100 metros de resistência à água. E para o nosso quinto e último nível, entramos no reino da alta relojoaria de entrada. Sim, parece um oxímoro, mas aqui você vê preços de 10 a 15 mil dólares, o que não é tão absurdo considerando o valor dessas opções em complicação e artesanato. Hoje em dia, de 1.000 a 15 mil dólares geralmente é reservado para muitas marcas de luxo de mercado de massa, que provavelmente serão representadas de forma famosa pela Rolex. E, embora esses estejam com preços apropriados para seus valores de mercado, essa faixa de preço está posicionada de forma única para apresentar uma alternativa a esses relógios, para quem prefere práticas artesanais à ostentação e busca um caminho diferente. O que você ganha aqui pelo seu dinheiro nesse ambiente exclusivo? Basicamente 2 coisas. Primeiro, você verá exemplos de acabamento manual raros de encontrar antes da faixa dos $1.000, e às vezes até acima disso.
Além disso, você também vai ver algumas complicações adicionais. Muitas vezes há um mestre relojoeiro comandando algumas dessas marcas, especialmente quando entramos no aspecto independente desse nível. Então, o Glashütte original tem um histórico comprovado de oficinas excepcionais de relojoaria alemã com preços acessíveis. Relativamente falando, eu diria também. O Panomatic Lunar em aço exemplifica suas habilidades avançadas, criando elementos de estilo agora inseparáveis da região. Há uma divisão das funções de indicação de tempo e complicações extras, horas, minutos e pequenos segundos. O mostrador de fases da Lua e a data panorâmica, com 2 discos no mesmo plano. Porém, o acabamento do calibre é o maior exemplo da distinção que buscamos destacar, do luxo de mercado de massa às práticas artesanais. O calibre é produzido internamente a partir de matérias-primas em Glashütte, com platina de 3/4 com acabamento listrado e bordas chanfradas. O rotor esqueleto com listras de Glashütte e peso oscilante é feito em ouro amarelo 21 quilates. E, como se isso não bastasse, há também uma fina gravação que será feita na ponte do balanço, e um pescoço de cisne duplo para ajuste fino. Jaeger-LeCoultre é mais conhecida pelo reverso, que começou como relógio esportivo, mas hoje é lembrado pelo estojo reversível, um truque de festa em embalagem refinada. Mas a Jaeger-LeCoultre não é uma marca de um truque só. A marca é reconhecida há muito por fabricar movimentos, levando muitos renomados suíços a usarem calibres ocultos da Jaeger-LeCoultre. A marca vai além do reverso, e a linha Master Ultra Thin traz à relojoaria social alguns dos designs mais elegantes para peças complicadas. O principal exemplo é o Master Ultra Thin Moon de 39mm, que tem um equilíbrio fantástico. Disponível em várias opções de mostrador, incluindo uma bela edição limitada em cobre texturizado, a JLC se destaca em todos os aspectos. Inclui detalhes como índices triangulares precisos, ponteiros em formato de golfinho, moldura rebaixada do submostrador de data, mostrador de fase da Lua e acabamento prateado e azul cintilante. Depois temos os movimentos. O calibre automático 925, que oferece uma reserva de marcha de 70 horas e uma arquitetura esguia que resulta em uma altura de caixa de apenas 9,3 mm. Não podemos esquecer o rigoroso controle de 1000 horas da JLC, que testa o relógio montado por 6 semanas, em condições extremas, superando os testes de cronômetro do COSC. Para encerrar esta categoria, quero destacar um grupo específico de relojoeiros independentes. Dito isso, ficará longe de ser abrangente, assim como a seção de micromarcas anterior. Aqui, ao contrário das faixas anteriores, começam a surgir opções mais sofisticadas de marcas boutique, geralmente com mestres relojoeiros por trás, ou uma estética visual distinta que se diferencia do status quo. Como exemplo de quem rompe normas, cito a Trilobe, marca independente francesa fundada em 2018. O design dessa marca divide o tempo em 3 segmentos, como um relógio regulador, mas com discos giratórios no lugar dos ponteiros. O segundo modelo da Trilobe, o Nuit Fantastique, venceu um prêmio no GPHG em 2022, após 3 indicações seguidas. O relógio exibe as horas com um anel giratório para as horas, uma abertura às 10 horas para os minutos e um disco giratório contínuo abaixo, mostrando os segundos. Ao redor de um centro texturizado Claude Paris, há um micro-rotor e um trem de engrenagens em linha feitos pela Le Cercle des Horlogers, da Suíça. Peço desculpas aos falantes de francês, destacando um design marcante e minimalista. A Kudok da Alemanha foi fundada pelo mestre relojoeiro Stefan Kudok em 2004, um especialista em gravação e esqueletização. Esses relógios destacam seu valor pelo impressionante trabalho manual exibido. O Kudok 2 levou para casa um prêmio do GPHG em 2019 e novamente em 2024 com o Kudok 3. Mostrando o considerável conjunto de habilidades da marca, o Kudok 2 apresenta uma caixa de aço inoxidável de 39mm, abrigando um mostrador azul profundo com um indicador de dia e noite de 24 horas gravado à mão que gira abaixo das 12 horas. O movimento calibre 1 de corda manual se destaca pelo dourado fosco e pelo coque do balanço gravado à mão. Colecionadores podem optar por um movimento totalmente gravado ou com gravação e esqueletização parcial. Para a nossa última parada, vamos à Áustria conhecer a Habring ao quadrado, pequena fabricante fundada em 2004 por Ricardo Habring e sua esposa Maria. Ricardo trabalhou na IWC e na Lange antes de seguir carreira solo, destacando-se nos anos 90 ao ajudar a criar o Doppel Chronograph da IWC, referência 3711, um calibre ratrapante de segundos divididos que adicionou um módulo ao Valjoux 775-0. Esse desenvolvimento destacou a Habring Toys entre outros fabricantes, levando a marca a focar em vários nichos, execuções de cronógrafos e outros conceitos notáveis, como deadbeat seconds e repetidores, com produção anual limitada a cerca de 200 relógios. Um dos modelos mais famosos dele é o Doppel 38, de corda manual, evolução do ratrapante Split Seconds.
O calibre é baseado na arquitetura do 775.0, mas foi totalmente retrabalhado por Habrin e finalizado com perlage, bordas polidas e aço azulado. Curiosamente, alguns relógios da coleção Habrin Tools custam bem menos do que o valor discutido hoje, o que reforça por que decidi incluí-los. Mas tudo bem, pessoal, é isso que temos para este vídeo. Se você achou útil, por favor, deixe seu like, se inscreva e ative o ícone do sino novamente. Não quero dizer que todas as marcas ou relógios fora dessa lista não têm bom custo-benefício. Essa não é minha análise aqui. Queria que isso fosse só uma reavaliação do mercado em 2026. Há tantas mudanças acontecendo com preços e posicionamento das marcas, eu queria realmente focar nos nichos de valor. Não se trata de uma marca individual, mas sim de onde algumas marcas estão focadas, e se há base suficiente para uma recomendação relevante para vocês. Por isso, sugiro que observem isso atentamente. Se você acha que existe outro lugar que eu não considerei aqui que você recomendaria para as pessoas, deixe um comentário aqui embaixo. Qual faixa de preço você considera e por que pensa assim? Além disso, não deixe de conferir tedbaldassarre.com. tedbaldassarre.com é um revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Cada compra em nosso site conta com envio rápido, suporte dedicado ao cliente e garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. Além disso, se você estiver na região de Cleveland, Ohio, não deixe de visitar nossa loja. Adoraríamos receber você. E além disso, se você estiver de olho em algo online, adoraria ajudar você também. A maneira como conseguimos continuar fazendo o que fazemos aqui no canal, lançando conteúdo todos os dias, é através da venda de relógios. Então, se você está procurando um relógio, seria uma honra poder contar com o seu negócio, pois isso nos permite continuar fazendo o que fazemos aqui. Mas, pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.